Olá, professores, como vocês estão? Vamos dar início, então, à nossa formação de etapa, agora para o ensino médio. E antes vou fazer uma autodescrição, tá bom? Então, eu sou branca, tenho os cabelos loiros até a altura dos ombros, tenho os olhos claros e estou vestindo uma blusa vermelha, tá bom? Com decote em V, tá bom? Então, eu sou a professora Márcia Sanches, e estou aqui como formadora, mas há muito tempo já atuo na formação de professores, sou formada em letras e pedagogia, atuo também no ensino superior nessas duas áreas, tá bom? Mas fui professora assim como vocês também do Estado, e estamos então aqui dando início à nossa formação de etapa do programa de recuperação 2022, né, que é proposto pela SEDUC, e aí que nós vamos, assim, neste momento, orientar vocês fazendo aqui uma retomada das orientações sobre avaliação e suas principais modalidades, bem como nós vamos percorrer também algumas ferramentas importantes que são os dados apontados lá na plataforma São Paulo, tá bom? Bem como também sugerir algumas ações pedagógicas para que possamos, né, ajudá-los, dar mais subsídios para o planejamento de vocês. Então, agora eu vou compartilhar a nossa tela, de maneira que fique bem mais fácil, né, de entendimento e também de diálogo com vocês, tá bom? Então, estamos aqui no programa de recuperação e aprofundamento, formação para professores. O tema de hoje é uso pedagógico das avaliações, componente curricular de língua portuguesa do ensino médio, tá bom? Aqui eu preciso clicar um pouquinho para a tela virar, às vezes ela fica meio travada. Então, nós estamos aqui apresentando os nossos objetivos, e é sempre importante lembrar que os objetivos são importantes para serem falados, né, em sala de aula também, né, quando estamos numa sequência de atividades, por exemplo, na sala de aula, e aí, então, apresentar para o estudante os objetivos. No caso de vocês, nós vamos aqui retomar orientações sobre a avaliação discutida na semana de planejamento, que vocês já estão aí há algum tempo, no mês de fevereiro, né? Na questão de refletir sobre as principais modalidades avaliativas. Vamos revisitar também os recursos e ferramentas e análise de dados da plataforma São Paulo. Nós vamos recomendar ações pedagógicas a partir da análise de resultados e avaliações para subsidiar o desdobramento da pauta na TPC. Quando nós pensamos nesses dados, né, que vão aparecer ali no CAED, é bom relembrar aqui inicialmente, pois lá eu vou retomar novamente, que esses dados são de 2021, um momento, né, crucial, um momento da pandemia, em que os nossos estudantes estavam com dificuldades, né, de não poder ir à escola, às vezes nem todos tinham acesso à internet, né, então essas dificuldades foram muitas, então nós temos que ter sempre esse olhar quando nós analisamos números, dados, tá bom? Então é importante sempre pensar nesse sentido, eu vou retomar mais para frente. A nossa agenda se inicia agora, então, com o primeiro momento, que é essa retomada das orientações sobre avaliação, depois essa revisitação, depois essas recomendações no terceiro momento, tá bom? Então, vamos aqui observar essa linha do tempo, que eu acho muito importante, sempre, professores, nós trabalhamos, né, com calendário, com datas, então vamos olhar aqui de 2 de fevereiro a 11 de fevereiro, houve aí o acolhimento, onde os estudantes foram acolhidos por vocês, e a questão do levantamento das necessidades, né, das habilidades que estavam com mais fragilidade, então, por meio desse diagnóstico da aprendizagem dos estudantes, né, que vocês vão tratar aqui de uma forma mais também mais didática, para que vocês possam entender. De 14 de fevereiro a 4 de março é o período de retomada das atividades. Então, é um período importante onde o professor vai ali juntamente com os agrupamentos, né, que já deve ter sido aí selecionado pela escola, que tipo de agrupamento foi escolhido, se é de mesma turma ou de turmas e séries, anos e séries diferentes, né? Então, o tratamento que será dado para cada um desses argumentos é muito importante também nós refletirmos nesse momento. Há também a questão depois do dia 4 de março, nós vamos reiniciar os nossos trabalhos com a recuperação, reforço e aprofundamento contínuos, com foco nas habilidades essenciais, então tratando também
do aprender sempre, né? Fazendo aí alguns movimentos com os nossos professores do Estado, que também formam, né? Fazem aí as nossas pautas sobre a sequências de atividades também. Então, de 6 de abril a 12 de abril, um momento muito importante também na semana de estudos intensivos, que muito provavelmente haverá, sim, algumas orientações antecipadas também. Então, quando nós pensamos em avaliação, aqui, como eu disse para vocês, vale aqui esse olhar, apesar de breve, né, porque são avaliações muito mais, teoricamente falando, muito mais assim profundas, né, com muito conteúdo para ser abordado, mas vamos pensar na diagnóstica, né, o próprio nome já diz diagnóstico, né, ela faz aí uma ideia de uma prevenção, aquilo que eu posso diagnosticar nos meus estudantes, e aí que estratégias eu poderei mais para frente poder retomar algo que não foi tão bem sedimentado no estudante. Ela ocorre no início de cada período letivo, ela identifica aprendizagens e defasagens, ela diagnostica e retoma habilidades, ela também é de prevenção. Quando penso em diagnóstico, eu lembro muito bem também das aulas, quando nós iniciamos as nossas aulas, nós também fazemos uma espécie de avaliação diagnóstica quando fazemos alguns questionamentos para o levantamento dos conhecimentos prévios dos estudantes, né? Então, para cada habilidade, para cada sequência de atividade que são ali tratadas juntamente com o grupo, com a turma, nós já fazemos esse levantamento, que eu acho muito importante, que ali eu já tenho, né, eu tenho indicativos do que eu preciso elaborar mais para frente, tá bom? Nós temos também a formativa, que ela é contínua, ela orienta o percurso educativo, ensina a aprender e a se desenvolver o estudante, né? Vou explicar já já. Ela é interativa, porque tem professor e estudante intermediados aí nas discussões, incentiva o processo evolutivo da aprendizagem. Então, por que ela é contínua? Porque ela tem a durabilidade de todo o período letivo, pensando agora aqui, então, no primeiro bimestre, né? Então, ela é uma avaliação que tem esse processo, ela é processual, né? Ela vai orientar o percurso educativo, porque o professor já estabelece, né, alguns elementos importantes para essa avaliação, organiza a sala de aula, ele pensa nas metodologias que vai levar para esses estudantes, a seleção dos gêneros textuais, né? Então, de certa maneira, ele está ali focado em todo esse processo de avaliação. Existem as anotações que vocês fazem, né? E aqui nós vamos falar um pouquinho também desse processo, onde vocês também já têm esses indicativos de como estão os seus estudantes na sala de aula. Ajuda nesse processo de colocar o estudante como protagonista de suas práticas, né, de suas respostas dadas, de suas atividades que estão ali, porque eles estão participando de atividades, né? Então, de forma colaborativa, onde eles podem um ajudar o outro, sempre nesse pensamento, nesse processo, e nunca de diminuir ou colocar algum estudante na condição de inferioridade ou de menos conhecimento, né? Mas sempre nessa ideia de que um pode ajudar o outro, porque todos nós temos dificuldades, né? Se o professor também colocar-se empaticamente nessa situação, ele vai perceber que as nossas dificuldades com tecnologias, as nossas dificuldades em também conhecer e aprender certos conteúdos, né? Exigem um pouco mais de esforço da gente, e o estudante também pode aprender isso, aprender a estudar, né? Então, incentivando esse processo na questão interativa, nós pensamos que o professor ele é um mediador, né? Ele tem o papel de mediar os grupos, de ali levantar hipóteses juntamente com os estudantes, trazer também ali questionamentos onde o aluno pode direcionar o seu pensamento, onde ele pode também, de certa maneira, construir, né, o seu conhecimento baseado naquilo que ele já tem também como conhecimentos anteriores, né? Porque nós dizemos conhecimentos prévios. Quando nós falamos da avaliação somativa, nós imaginamos que ela é classificatória e seletiva, muitos professores nem gostam de ouvir sobre essa palavra somativa, mas ela existe no momento em que ela também nos traz alguns indicativos importantes que devem ser observados, que precisam também ser lidos, aí ao longo dessa formação vocês vão entender o que estou dizendo agora, né? De certa maneira, ela é um instrumento de avaliação externa. A somativa, ela traz um indicador numérico, né, de porcentagem,
que muitas vezes parece que vai classificar e selecionar, mas na verdade também vai nos dar uma realidade possível, ainda mais agora, né, de 2021, que nós precisamos repensar também muito sobre isso. Então, é uma possibilidade também dessa avaliação fazer parte desse contexto escolar. Quando nós pensamos, né, nessas avaliações, é importante que nós pensemos nas vantagens, por que elas são importantes. Então, elas permitem que se tracem diagnósticos, né, bem como elaboração de práticas pedagógicas mais significativas. É o momento em que eu tenho já em mente aquilo que eu posso planejar, aquilo que eu devo, né, de certa maneira, pensar nas estratégias que eu posso melhorar a condição de evolução do meu estudante. Permite também a coleta de evidências, né, para análise dos processos cognitivos dos estudantes. Então, eu tenho sempre que olhar por essa questão de processos cognitivos dos estudantes, porque nenhum estudante aprende da mesma maneira, isso é óbvio, né? Se nós não aprendemos, imagina os jovens, as crianças. Então, assim, nós temos que imaginar neste olhar, como esses processos cognitivos estão envolvidos dentro da sala de aula, o quanto eu colaborativamente posso estabelecer atividades em que todos possam ajudar uns aos outros, né? Então, no momento da reflexão também sobre as novas estratégias ou metodologias que podem ser também aplicadas. Então, essas são algumas fundamentações que acreditamos que possam estabelecer essa relação com as avaliações, né? Então, nós temos aí os nossos instrumentos avaliativos, que para realizar esse diagnóstico da aprendizagem dos estudantes, nós podemos utilizar. Temos os instrumentos próprios da escola, onde vocês anotam, onde vocês têm ali os portfólios, os conselhos, né? No caso aqui, nós vamos pensar no conselho de 2021, né, que foi realizado no final do período passado, do ano passado, as avaliações internas, essas realizadas por vocês, em sala de aula, e a avaliação, quando a gente pensa, não é somente na resposta dada a alguma atividade que eu passei para o estudante, ou alguma avaliação que eu tenha feito para o estudante, mas sim outras avaliações que eu posso fazer também no sentido socioemocional, no quanto cada um coopera, no quanto cada um pode se disponibilizar também a ajudar, ou o esforço daquele que tem dificuldade, daquele que também reconhece que precisa se esmerar, que precisa também se dedicar e, às vezes, até verbalizar essas dificuldades, ele precisa ter, de certa forma, poderia dizer assim, uma confiança, né? Ele precisa ter mais confiança para poder verbalizar. Então, são momentos que o professor precisa propiciar. Nos instrumentos oferecidos pela SEDUC, pode estar também os internos e externos, né? Mas nós temos a avaliação diagnóstica de entrada, temos a avaliação de aprendizagem em processo, que eu vou falar aqui um pouquinho também, teste de influência leitora, que está entre os anos iniciais e um pouquinho dos anos finais, né? Então, esse teste de influência leitora também é importante, a própria Staresp, entre outros. Então, são instrumentos avaliativos que podem também ajudá-los, né, a pensar nesse planejamento. E quando nós falamos dessas avaliações específicas lá da plataforma São Paulo, nós temos a ADE, que é um instrumento avaliativo, avaliação diagnóstica, saiu meio estranho aqui, né? Avaliação diagnóstica de entrada, e que é um instrumento avaliativo que pode garantir uma aprendizagem mais efetiva, permitindo, né, conclusões de etapas da educação básica na idade certa. Ela também apoia unidades escolares para levantamento de dados, nós vamos ver isso com um pouco mais assim, a profundidade, né, nos próximos slides. Nós podemos também pensar nessas possíveis resultados das respostas de cada estudante. Então, existe uma análise bem grande que eu posso fazer por diretoria, por escola, né? Então, acho que é importante também. Aqui nós temos a APP, que é a avaliação de aprendizagem aqui nem embaixo, a APP. Nós temos aí a avaliação da aprendizagem em processo, que é uma avaliação que diagnostica o nível de conhecimento cognitivo, a aprendizagem, né, do estudante, para que se possa efetuar ações para sanar essas dificuldades. Por isso, ela é importante, professores, ler o caderno de perguntas e respostas, porque também ali tem umas orientações, né? No caso da indicação também de uma redação, questões dissertativas de múltipla escolha, de língua portuguesa, de matemática,
e como se pode aí ser, assim, de certa maneira, observada, né, com base no currículo oficial, né, essas questões são elaboradas nesse sentido. E parece que há 2 vezes ao longo do ano letivo, né, os estudantes do segundo ano do ensino fundamental, dos anos finais e de todo o ensino médio também participam desse processo, né? E aqui pensando nas nossas sequências digitais de digitais de atividades, são também cadernos com atividades que são disponibilizados periodicamente, em que o estudante pode resolver por computador, smartphone, pode assim reforçar aquelas habilidades que eles sentem que precisam aprofundar mais, né? Então é muito importante também orientar os estudantes que existe essa possibilidade também. Acredito também que isso vai potencializar os estudos, né, dos estudantes e imaginar o quanto isso é importante também. Nosso segundo momento, nós vamos iniciar aqui a revisitação dos recursos de ferramentas e análise dos dados de plataforma de São Paulo. Nesse momento, o acesso, né, vocês precisam e devem já ter o login e a senha, né, lá, quando vocês têm o endereço, né, eletrônico para que vocês possam entrar nesse ambiente da Secretaria Escolar Digital. Vai aparecer mais ou menos esse formato, né, essa inicial, que às vezes pode ser mudado, né, porque essas coisas aí são modernizadas, são mudadas. Então, atualmente é essa a carinha, né, que eu posso dizer para vocês, para poder acessar a plataforma de atividades e avaliação formativa do Estado de São Paulo. E aí, então, quando eu acesso, eu tenho que também entrar nessa seleção de perfil, se eu sou professor, se eu sou PCNP, então eu também tenho que colocar ali o meu perfil para que eu possa, né, chegar a esse ambiente um pouco mais amplo, né, onde eu vou aqui selecionar esse centro de mídias. Aqui eu gosto muito de falar sobre ir ao menu, né, o menu lateral, que está aqui à esquerda da tela de vocês, onde eu posso selecionar aqui plataforma, né, e aqui, de certa forma, eu já vou selecionar a plataforma CAED, e dentro dela vão aparecer alguns cards. Então, eu tenho aqui o guia das avaliações e de sequências digitais, eu tenho a consulta de avaliações e sequências digitais, e outros mais, também cards, e os resultados. Hoje o que nos interessa é esse card, resultados. Quando eu tenho esse card, resultados, eu tenho, na verdade, esse olhar, né, que eu posso aqui entrar nos resultados iniciais, né, vou até pôr o óculos aqui, porque a tela ficou um pouquinho pequena, os resultados atuais, né, onde nós podemos aqui ter informações importantes, e aqui, então, eu começo o movimento da minha pesquisa. Lembrando que nós aqui, quando fizemos essa plataforma, desculpa, essa pauta, nós estávamos assim acessando a avaliação diagnóstica de entrada 2021. Possivelmente já 2022 será disponibilizada ou já está. Aqui no momento estou na primeira série do ensino médio, pensando nela. No caso, língua portuguesa, né? Então selecionei, tá bom? Aí eu vou partir aqui para esses dados. E aqui que eu acho importante este olhar do professor, não só para o número frio, né? Que número parece às vezes muito frio, mas eu tenho aqui como foi participação dos estudantes. Veja, a taxa de participação desta diretoria, porque é de uma diretoria, né? Foi de 37%, e a média da rede 47%. Alguns professores falam, nossa, que baixo, né? Então, mas nós temos que pensar justamente nesse período que foi muito catastrófico, né? Pensando na pandemia, e que muitos dos nossos estudantes não tinham acesso, nem possibilidade, alguns precisavam ir até a escola, às vezes, pegar a impressão dessa ADE, né? E a partir dessa ADE, dessa avaliação diagnóstica de entrada, responder e devolver, imagina o movimento que tudo isso provocou, né? Então, de certa maneira, eu preciso refletir muito sobre isso, mas é um indicador, né? Um indicador que pelo menos 37% tiveram condições de, né, 47% abaixo de 50%. Então, isso é uma realidade que precisa ser superada, e isso me movimenta muito mais quando eu penso nesses dados. Quando eu penso nesses números, eu preciso lutar para que no próximo
nossos índices sejam melhores, né? Então, esse olhar é sempre um olhar empático mesmo, um olhar de buscar saídas, né? Porque as grandes catástrofes, os grandes problemas escolares ou sociais sempre houveram. Então, a superação está no professor que se envolve, no professor que está ali observando esses dados. Aqui também é importante, quando você pensa nos estudantes responderam todos os itens do caderno, aí nós vemos que de 20, sabemos que é um conjunto de 8 provas com 26 questões, e essas 26 questões, em média, 26 foram respondidas. Isso é bom. Tentaram, né? Dentro dessas 26 questões, 26 foram respondidas em um olhar. Mas eu também já vi aqui, pesquisando em outras diretorias, pesquisando os dados, que pode haver 25 respostas de 26, 23 respostas de 23. Aí eu tenho que me preocupar. Se não foi nem respondida, essa habilidade certamente está, de certa forma, muito difícil para os estudantes. Eu preciso trabalhar também esse aspecto. Eu preciso rever, né, o que está acontecendo nesse sentido, tá bom? Então, não significa de os 26, 100% está certa, né? Também não é um índice de que 26 e 26 acertos, né? Nós vamos ver aqui seguir que existem aqui os dados das pessoas que tiveram, dos estudantes que tiveram mais dificuldade, né? Baixo rendimento, médio rendimento. Então, assim, nós vamos observar isso. Então, é interessante ter esse olhar quando nós analisamos, né, essas questões e pensarmos aí nesse sentido de que nem tudo que está aqui representa uma realidade factual, mas existe aqui a possibilidade de eu ter um olhar também sobre essa realidade que os números me trazem. Tá? Então, por isso que a somativa tem também a sua relevância. Nessa habilidade agora, ainda está sendo uma habilidade aqui suposta, né? Não está exatamente a habilidade que eu selecionei, mas 63% dos estudantes acertaram e a média da rede foi 67%, tá? Pensando bem, né, há algumas possibilidades de estar acima de 50%, mas de qualquer forma nós queremos chegar ao máximo aos 100%, né? É essa nossa luta, é isso que nós precisamos pensar. Então, eu tenho aqui, nas diferenças significativas de aprendizagem entre os estudantes, eu tenho muito baixo, 187 estudantes só, né, dessa diretoria. Então, isso já é preocupante. 7%, né, que indica aí essa questão do nível muito baixo. Quando eu penso no baixo, 539 estudantes, são 20% deles, né, que tiveram aí essa dificuldade. 1.027 estudantes no médio, são 38%. E quando corresponde a 937 estudantes, eu tenho 35% dos estudantes que tiveram essa possibilidade de acertar e estar encaixado, né, classificado, né, de certa forma, nisso. Mas é para eu dizer, então, eu tenho alunos inteligentes e alunos fracos? Né? Não, é para pensar o que eu posso fazer para melhorar, para fazer com que esses movimentos, né, de estudantes que estão entre o muito baixo e o baixo, como é que eles podem subir esses degraus, como é que eles podem melhorar, né, essa condição de promoção dentro da sua habilidade ou dentro do seu ano, da sua série, né? Estamos falando aqui do ensino médio. Bom, então, eu estava aqui olhando, né, e vi que eu tenho uma habilidade com 50%, outra habilidade com 50%, uma com 65%, uma 53%. E por que eu escolhi essa de 65%? E aqui também eu verifico que com este aqui, né, com esse código que classifica aqui a nossa habilidade nas nossas matrizes, né, curriculares, eu verifico que aqui não tem, mas parece-me que agora, a partir já das próximas, já tem aqui a redação, né? O que significa? Pode ser aqui, por exemplo, identificar ideias centrais, né? Então, assim, eu não vou saber pelo número, então eu vou ter que pesquisar. Ou eu vou no currículo, ou então eu vou na própria matriz, né? Que vocês vão ver aqui, essa matriz. Então, quando eu selecionei, eu anoto, né, esses códigos 50, 50, 65, 53, por exemplo, e vou, né, agora lá entrando no terceiro momento, aí que eu vou começar a proceder o meu planejamento, né? Como é que eu vou aqui? Então, nós fizemos umas estratégias pedagógicas, né? Uma trilha para que possa facilitar. Primeiro, eu fui à plataforma São Paulo,
não é isso? Observei e selecionei as habilidades fragilizadas, como eu falei anteriormente. Aí eu vou na matriz de referência ADE, né? 2022, porque vocês, professores, já têm, identifico essas habilidades. Então, eu identifiquei aquela que estava com a seta, né? E então, vou até a avaliação 2021, e se eu tiver 2022 também, e ali eu seleciono as questões. Não tem outro jeito a não ser ler as questões. Então, eu vou ler essas 26 questões, identifico aquela que se coaduna, aquela que se está ali vinculada à minha habilidade selecionada. Eu seleciono essas questões, levo para o meu estudante, né? Vou discutir com os estudantes essas questões e por que antes de planejar. Porque nesse momento eu começo também a fazer esse levantamento do grau de dificuldade de cada estudante na minha sala de aula. Se eu já chegasse ali planejando tudo, aí então eu não sei muito bem, vamos supor que nós estamos num agrupamento que são anos e séries diferentes, né? Porque vocês viram essa possibilidade do agrupamento, então eu preciso ali, não conheço exatamente todos esses estudantes, porque estão em anos e séries diversificadas, com as suas idades também diferentes, se for essa. De mesma turma também pode acontecer, é um momento também de eu fortificar, fortalecer aquela minha ideia já de que meu estudante, eu já sei basicamente aquela dificuldade, não tão específica na habilidade, mas a dificuldade que tem algum estudante ou outro, né? Então eu vou pensar no planejamento. A partir dessa discussão, eu penso na gestão da sala de aula, os materiais de apoio que eu possa ter, que eu vou mostrar daqui para vocês, do caderno digital também, das aulas do Centro de Mídias de São Paulo. Essa semana, por exemplo, eu estou preparando uma outra pauta e eu precisei de eu fui visitar, né, o Centro de Mídias e lá há vídeos, um conjunto de vídeos que fala, por exemplo, sobre textos publicitários e eu achei muito importante aquelas aulas curtas, né, bem objetivas, onde o estudante também pode autonomamente, né, sozinho, estudar ali também e levar para a sala os problemas que eles encontram, né, nesse sentido, tá bom? E também discutir com vocês. Então, aqui selecionei essa habilidade 65, tá? Consultei lá a plataforma com o menor índice de desempenho possível dentro da relação com a ideia da matriz, né? Aí, então, eu fui lá na matriz de referência de língua portuguesa, ADE 2022, peguei aquela habilidade que foi selecionada de 65%, e pelo código aqui eu achei que é identificar mecanismos de progressão temática, tais como as retomadas anafóricas, catafóricas, uso de organizadores textuais, de coesivos, etc. Então, eu tenho aqui alguns elementos de coesão e coerência que eu preciso tratar. Sei também, observando essa matriz, que trata-se de práticas de linguagem, análise linguística e semiótica, objetos de conhecimento, textualização, progressão temática, né? Então, eu tenho essa ideia, estou aqui na primeira série do ensino médio, e vou lá na prova P1001, que é 1001, ela é diagnóstica 2021 e é, então, da primeira série, tá bom? Observei as questões, eu li, né, as questões, identifiquei essa e achei essa aqui bem interessante. Por quê? Ela está tratando aqui de retomada, né, de um elemento conector que faz aí essa ideia né, deixa eu pensar aqui, anafórica, catafórica, vamos trabalhar com os estudantes. E eu tenho um texto que é a Jornada do Herói, e sua presença na mitologia, tá? Então, aqui é um texto que está no ADE, e a pergunta é, nesse texto, no trecho, até a parte que ele a concluía e carrega a experiência, que é o quarto parágrafo, tem um indicativo aqui, então estamos no primeiro, segundo, terceiro, quarto parágrafo. Eu vou ler o quarto para não poder ler o texto todo, que não dá tempo. O que leva à identificação e ao sucesso da utilização dessa estrutura de roteiro, segundo o criador, é a forma como a psique humana associa essa história à vida real, desde a parte onde o personagem tem a sua rotina quebrada por um por um chamado à aventura, até que ele a conclua e carrega a experiência de toda a jornada. Então, aqui tem
criador, personagem, roteiro, sucesso. Então, é um texto, né, que está falando sobre a jornada do herói, que trata dessas questões do conceito de monomito, né? Então, eu preciso, obviamente, ler juntamente com o meu estudante esse trecho, contextualizar esse texto também, né, de forma a imaginar do que está falando, quem são esses argumentos usados aqui, citando Joseph Campbell, a Anakin Skywalker, difícil, né, comentar, mas aí sempre pensar em todos esses aspectos e imaginar que dentro dessa visão está falando sobre personagem, né? Então, assim, o meu estudante precisa, de certa maneira, já entender o que é retomada, né? O que é o elemento anafórico, catafórico, sempre pensando nesse aspecto em que eu possa tratar aqui com o meu estudante e quais metodologias que eu posso também trazer para essa questão. Então, existem muitas possibilidades, como é, pensando lá, que eu já vou falar, né, sobre as questões de metodologia, quando nós pensamos em pares, né, discussões em pares, quando nós pensamos também em questões de sala de aula invertida, nós vamos sempre imaginando quais são as possibilidades que eu posso tratar, e aí, quando chegar nas metodologias, eu vou retomar aqui com vocês, tá bom? Então, esse olhar que eu imagino, aí eu fui para mais uma possibilidade aqui, de mostrar para vocês de uma segunda série. Nessa segunda série, eu selecionei mais um texto que também fala. Aqui tem uma música que eu até acabei ouvindo hoje, né? Para Lennon e McCartney, e é uma música que Milton Nascimento canta de forma muito bacana. Eu só não vou cantar porque eu vou espantar vocês, mas é interessante, ela até se divide em duas possibilidades, há um outro texto, mas o texto, a questão 22, é que fala sobre também essa questão da repetição, né, que também está vinculada à questão da coesão e da coerência, os termos que se repetem, né, também nessa ideia de estudo dessa habilidade. Então, eu penso que, às vezes, muitos estudantes não gostam ou são recriminados quando repetem, né, muitas palavras, então, às vezes, é recriminado, mas pensando em música, em poesia, nós vamos pensar na questão do estilo, na questão também importante, né, dessa repetição ser necessária e ter aí uma função lógica, né, dentro desse texto. Então, traria aqui o trechinho, né, que aqui diz: no texto 2, a forma verbal sou foi repetida no trecho, mas agora sou cowboy, sou do ouro, eu sou vocês, sou do mundo, sou de Minas Gerais. É tão lindo, né? Dá vontade de cantar essa música aqui, esse trechinho. Aí, pensando nessa repetição, olha só o quanto o eu, né? Aqui no caso, o eu lírico vai colocando esse estar, né? Como essa ideia de lúdico, essa ideia do sonho, ser cowboy, ser ouro, ser você e ser todos ao mesmo tempo, né? Desse mundo, e sou de Minas Gerais, né? Então, é dessa configuração que vocês, professores, podem tratar dessa música, apresentando o trecho da música, ou a música na íntegra, né, na sala de aula, ou fazendo com que os estudantes pesquisem essa música, que ouçam, né, se houver celular disponível, se puder, possibilidade do som na sala de aula também. Então, todas essas possibilidades são importantes obviamente, os professores de língua portuguesa fazem isso com muita propriedade, né? Então, se ele significa, nesse caso, apresentar monotonia, porque repete, é monótono, né? Eu sou, até igual o poema no meio do caminho tinha uma pedra, né, do Carlos Drummond de Andrade. Não é porque repete que é chato, é porque temos que observar qual é a função dessa repetição, né? Marcar um deboche, mostrar uma dúvida, reforçar uma ideia ou sugerir uma insatisfação, né? Vou beber uma água. Então, basicamente, nós podemos imaginar que a resposta seria reforçar uma ideia. E também posso imaginar que eu posso construir aqui algumas possibilidades, né, de avaliação para vocês também de metodologia. Então, vamos lá? Eu estava pensando aqui no caso de rotação por estação, é um exemplo. Aprendizagem entre pares, aprendizagem baseada em projetos, que é um pouquinho mais demorada, não dá muito para esse período, né?
mas é muito importante. Gamificação também é muito importante, sala de aula invertida. Então, rotação por estações, eu posso disponibilizar em algumas estações outras, né, que tratem outras atividades que tratem desse mesmo gênero, né, que tratem dessa mesma habilidade, desse gênero, não, de gêneros diversificados, que tratem das questões de coesão e coerência, também acho que isso é fundamental, né, que sejam aqui pensadas e avaliadas. Eu posso também trazer aqui para vocês um breve roteiro, né, de como nós poderíamos fazer essa gestão de sala de aula, quando nós pensamos nisso, definir atividades conforme a fragilidade de conhecimentos relativas a recursos coesivos, como leitura e escrita da disciplina língua portuguesa, juntamente com os estudantes, né? Eu posso também encaminhar orientações detalhadas de atividades para os estudantes, com cronograma de desenvolvimento e a data de entrega final. Se nós temos também, né, o nosso cronograma, o nosso calendário a ser respeitado, é bom também que os estudantes saibam trabalhar com pesquisas ou também com essas questões de entrega de determinada data, para que seja esse movimento de responsabilização, né, de cada um dentro das suas condições. Propor também pequenos grupos o desenvolvimento das atividades selecionadas para a retomada da aprendizagem, acompanhar discussões e desenvolvimento dos grupos, é sempre importante, por isso que o professor, ele é o mediador desse processo, né, ele está sempre ali observando, e ali é o momento que ele já está fazendo a sua avaliação também, né, é o momento em que ele faz as anotações, observa, instiga, incentiva, né, de certa forma é importante, e sempre que essas atividades foram entregues, é importante receber essas atividades e preparar feedbacks, né, e depois encaminhar esses feedbacks no sentido de, até mesmo na sala de aula, fazer os feedbacks para os estudantes, né, de uma forma bastante proativa, no sentido de que todo erro ele é necessário também, porque ele faz parte do aprendizado, né, nós erramos também o tempo todo, e nós reformulamos e reaprendemos, né, essas dificuldades estão em todos, então o erro não é vergonha, o erro é um momento de repensar, de refletir sobre, né, como eu posso processar aí a minha aprendizagem. Então, quando nós pensamos nessas estratégias pedagógicas, né, nós estamos pensando aqui nos materiais que podem ter lá, que é o Aprender Sempre, o Currículo em Ação, São Paulo Faz Escola, são cadernos que podem estar disponibilizados tanto digitalmente quanto também da forma impressa, né? Então, é sempre bom olhar para isso, para esse currículo em ação, e São Paulo Faz Escola, e o Aprender Sempre, um material focado no desenvolvimento das habilidades essenciais, predominantemente, né? Temos aqui a questão do Aprender Sempre, no sentido de caderno digital, onde se tratam as questões socioemocionais também, muitas vezes nós nos deparamos com, e até os temas, né, que envolvem os textos que estão ali no Aprender Sempre, por exemplo, pode suscitar algumas questões, né, de preconceitos, e eu preciso, então, tratar de forma bastante prudente, né, então, olhar esse caderno também é importante, porque ele nos traz aí algumas informações bastante relevantes nesse sentido, né, de tratar a questão da psicológica, emocional, no sentido de saber também lidar com as palavras, para que não possamos aí ofender nem, né, desmerecer nenhum estudante. As estratégias pedagógicas no centro de mídias, né, também levar para estudantes essa possibilidade, orientar, e se houver salas de informáticas na escola, poder levar os estudantes e ali acessarem esses ambientes, eu acho que é muito importante mesmo, é um ambiente muito rico em vídeos aulas, que podem ser ali fontes, né, de autodidatismo, de estudos bastante importantes, tá bom? Estamos aqui para finalizar a nossa apresentação, então aqui nós fizemos aqui uma retomada das orientações, retomamos então orientações sobre a avaliação discutidas na Semana de Planejamento da SEDUC, bem como refletimos sobre as principais modalidades avaliativas, nós revisitamos alguns recursos, vocês viram lá a importância também dos dados, né, que são apresentados lá na plataforma São Paulo, na importância da avaliação diagnóstica de entrada. Todos esses momentos são momentos de grande reflexão pelo professor. Recomendamos também as ações pedagógicas a partir desse olhar, né, que nós temos aí dos resultados de avaliações para subsidiar os desdobramentos, né, da pauta lá na TPC de vocês, de suma importância. Então, também verificamos aqui, deixamos para vocês, para ficar no vídeo, as referências, tá bom?
E aqui, finalizando, e obviamente ainda não 100% de certeza, mas temos aí 91 diretorias de ensino, 222 mil professores, 4,3 milhões de estudantes, 53 mil e 300 escolas, e isso é muito importante que a gente pense na dimensão do nosso trabalho, do quanto nós precisamos, né, potencializar e trazer para vocês essa capacidade, né, de acolher os nossos estudantes no sentido mais pleno possível, e sabendo também das nossas dificuldades como professores, mas que nós temos um pouco mais de cabedal, um pouco mais de conhecimento, né, do tempo que nós estamos atuando em relação aos nossos jovens, e eles precisam desse momento também, né, de reflexão. Então, aqui eu me despeço e agradeço a todos pela audiência.